Nesse vídeo aqui eu quero comparar o quanto que um comércio, uma empresa que é um comércio, seja uma loja, um restaurante, qualquer tipo de comércio aqui do nosso Brasil, pagaria de imposto se esse comércio estivesse no Simples Nacional e se esse mesmo comércio estivesse no lucro presumido. O intuito aqui é comparar cada um dos regimes tributários para responder a dúvida de cada um de vocês aí, dos empreendedores e das empreendedoras do nosso Brasil, que é uma dúvida muito comum, que é o quê? Guilherme, o que vale mais a pena para o meu comércio? Vale mais a pena eu ser Simples Nacional ou vale mais a pena eu ser lucro presumido? Eu não sei como que seria. E o intuito desse vídeo aqui é literalmente comparar, colocar na balança e descobrir juntos. Então, vem comigo, me acompanha nesse vídeo aqui que você vai entender o quanto que o seu comércio pagaria estando no Simples Nacional e o quanto o seu comércio vai pagar ou paga se estiver ou estivesse no lucro presumido. Então, vem comigo, me acompanha aqui. Bom, pessoal, então vamos lá, vamos começar aqui a entender quanto que uma empresa paga no lucro presumido de imposto. Mais especificamente aqui no vídeo de hoje eu quero tratar de empresas que são um comércio, ou seja, o quanto que uma lojinha paga de impostos no lucro presumido, o quanto que um restaurante paga de impostos estando no lucro presumido, o quanto que uma distribuidora, enfim, qualquer tipo de comércio paga de imposto, sejam eles federais, estaduais e municipais, estando no lucro presumido. Então eu quero mostrar aqui para vocês, basicamente, um comércio ele vai pagar o imposto de renda, o IRPJ, né? A contribuição social, o CSLL, paga PIS, paga COFINS, paga ICMS e paga a contribuição previdenciária patronal, que é o INSS patronal, né? O INSS por parte da empresa. E eu quero mostrar aqui para vocês o quanto que uma empresa, um comércio vai pagar de imposto no lucro presumido. Então vamos começar aqui. Eu quero mostrar para vocês de imposto de renda obrigatoriamente considerando já os 10% de adicional. Vocês nem precisam saber o que é isso, tá, pessoal? Depois vocês vão entender aqui em outros vídeos até que eu for postando, publicando aqui conteúdo, a empresa ela vai pagar de IRPJ 1,6 sobre o faturamento sempre, tá, pessoal? O único imposto que eu vou fazer aqui, uma ressalva que vocês vão entender, vai ser a contribuição previdenciária patronal, que é o INSS. Eu já vou explicar isso para vocês. Bom, de contribuição social sobre o lucro líquido, uma empresa que está no comércio paga 1,08% de contribuição social sobre o faturamento. De PIS, uma empresa do comércio paga 0,65%. De COFINS, a empresa paga 3%. E aí a gente chega aonde eu quero tratar muito bem nesse vídeo aqui para vocês. Eu vou até separar aqui um canto aqui deste vídeo para a gente conversar aqui em específico sobre uma coisinha chamada ICMS, pessoal. O ICMS é um imposto estadual, não é um imposto federal, tá, pessoal? Então, ao contrário desses 4 impostos aqui, que é o IRPJ, a contribuição social, o PIS e o COFINS, que são impostos federais, o ICMS é um imposto estadual e no lucro presumido ele tem aquele regime, tá, de crédito e débito. Como é que eu posso explicar melhor para vocês? É um imposto calculado por dentro, no sentido de não é só sobre o faturamento. Normalmente, principalmente para empresas aqui, para comércios, indústrias aqui do estado de São Paulo, a gente usa a alíquota marginal aí do ICMS em 18%, tá? Mas teoricamente, 18% sobre o faturamento, só que teoricamente, todo o comércio que está no lucro presumido também pode se creditar das suas compras. Então aqui eu quero mostrar um exemplo prático aqui para vocês. A gente vai entender aqui, e essa coluna aqui do ICMS vai ser uma coluna aqui muito, digamos assim, vai ser um ponto de inflexão
para o cálculo aqui que a gente vai fazer de impostos aqui no lucro presumido. Porque, teoricamente, é assim, pessoal. A gente tem as nossas vendas e a gente tem as nossas compras. E aqui a gente tem o total do ICMS. Então, vamos fazer aqui uma brincadeira boba aqui para, né? Vamos supor que a empresa fature R$ 100.000, tá? De vendas. Venda aí R$ 100.000, pode ser por mês, pode ser por ano aqui, no lucro presumido não vai fazer diferença aqui esse cálculo. E ela tem de compra R$ 50.000 de mercadoria, né? Ela é um comércio, ela compra e vende. Então, teoricamente, vamos brincar aqui, o markup dessa empresa é de, teoricamente, 2% de 100% ou 0,50, né? E aí vamos entender aqui, o ICMS, como ele é calculado por dentro, ele vai levar em conta, por exemplo, 18% sobre o valor das suas vendas. Então, aqui as nossas vendas foi de 100 mil e eu tenho aqui 18%, certo? Beleza, então, só que sobre as minhas compras eu também vou poder me creditar de 18%. Ou seja, eu tomo crédito de 9 mil. Então, no final das contas, eu só tenho que pagar, né? Eu tenho que pagar os 18 mil, mas eu me acredito de 9 mil. Então, é os 18 menos 9 que vai dar R$ 9.000. Beleza, pessoal? Então, vamos entender aqui quanto que os R$ 9.000 daria aqui com base nas nossas vendas de R$ 100.000. Daria aqui 9%, tá, de ICMS aqui sobre essa operação específica aqui, quando a gente está considerando que a gente compra por 100 e compra por 50, desculpa, e vende por 100. Então, nesse caso aqui, o nosso ICMS vai ser de 9%. E beleza, então a gente já vai voltar a falar do ICMS. Eu preciso agora explicar o que é a contribuição previdenciária patronal. A contribuição previdenciária patronal é um imposto diferente a empresa que está no lucro presumido ela vai pagar, que na verdade é o INSS ele é calculado, ele não é sobre o faturamento, ele é calculado sobre o valor da nossa folha de pagamento, não é sobre o faturamento. No Simples Nacional, a gente paga o CPP, só que como a guia do Simples Nacional ela é unificada, a gente paga dentro ali da própria guia do DAS, o que é diferente para, por exemplo, aqui no caso de um comércio no lucro presumido. Então vamos desconsiderar só para vocês entenderem aqui o cálculo do lucro presumido, desconsiderando o INSS. Bom, nesse caso aqui, se a sua empresa, se o seu comércio não tivesse funcionário, esse comércio pagaria independente do faturamento, tá? É diferente aí do Simples Nacional, que leva em conta as tabelas, né, os anexos e as faixas de faturamento. Não, aqui, se você faturar R$ 1, você vai pagar isso, e se você faturar 78 milhões, que é o limite do lucro presumido, você vai pagar 15,33% de imposto sobre o que você vender, desconsiderando, é claro, a contribuição previdenciária patronal, porque aqui no exemplo eu estou tratando que você não tem nenhum funcionário. Então, você pagaria esses impostos aqui pormenorizados, tá? É 1,6% de IRPJ, 1,08% de contribuição social, 0,65% de PIS, 3% de COFINS, e aqui daria 9%. Claro que a gente está levando em consideração, não nos esqueçamos, tá? O que a gente compra por 50, a gente vende por 100, ou seja, a gente tem um markup de 2, a gente compra por 1 e vende por 2. A gente multiplica por 2 o nosso preço de custo. E aí a gente vai ter 9% de ICMS. Quando a gente compara com o Simples Nacional, se a nossa empresa
o nosso comércio no Simples Nacional faturasse de 0 a 3,6 milhões no ano, a gente pagaria de 4 a 14,30% de imposto no Simples Nacional. Aí daria uma diferença aí, se a gente faturasse aqui no caso 3,6 milhões no ano, a gente estaria pagando no Simples Nacional 14,30, que quando comparado com o Simples Nacional, que é 15,33, daria uma diferença de 1,03%. Ah, Guilherme, então quer dizer que vale muito a pena ser Simples Nacional e não vale nada a pena ser lucro presumido? Não, não é isso que eu estou dizendo. Tanto é que eu estou dizendo, eu trouxe aqui uma aba que vocês podem ver aqui. Eu vou até pintar esta aba de uma outra cor aqui, uma cor bem chamativa aqui. Eu vou colocar ela de verde aqui para todo mundo entender que o que pode, um ponto de atenção aí, que pode mudar o jogo das empresas é o ICMS. Porque o IRPJ não tem segredo, a contribuição social não tem segredo, o PIS e o COFINS não vai ter segredo. Só que, dependendo de como que é a sua estrutura de compra e venda, pode ser negócio a sua empresa ser lucro presumido, mesmo faturando 3,6 milhões ao ano, que no Simples Nacional pagaria 14,3% sobre as suas vendas. Quer saber como? Bom, vamos lá. A única coisa que mudaria aqui, vamos supor que, sei lá, se a gente comprasse por 50 e não conseguisse vender a 100, vamos supor que a gente só consiga vender por 80 mil. Olha como vai mudar isso. Olha lá, 80 mil, a gente tem o débito, né, de ICMS aqui de 18% sobre os 80 mil, e eu compro por 50 e vendo por 80. Então, sobre o que eu comprar de 50, eu tomo crédito de 18%, que dá 9 mil reais. Só que sobre o meu débito, sobre as minhas vendas, sobre o que eu efetivamente teria que pagar se eu não comprasse nada, seria os 14,400, que é 18% em cima de 80 mil, que dá 7% no final das contas. Esse número pode ser menor ainda caso, por exemplo, a gente venda só por 70 mil. Ou seja, a gente tem um markup aí baixo de 1,4. Existe sim, existe muita empresa que tem uma margem bruta pequena, né? Aqui no caso está dando 1,4%, 1,4 vezes aí o markup com relação aí às compras e vendas. Ou seja, o ICMS está dando 5%. Olha a diferença aqui entre o Simples Nacional e o lucro presumido. Se a sua empresa fosse Simples Nacional, você estaria pagando sobre o seu faturamento de, sei lá, no caso 3,6 milhões, porque o Simples ele é gradativo em cima das faixas, e eu já expliquei isso em outros vídeos, você estaria pagando 14,3%. E no lucro presumido, dependendo do seu markup, você vai estar pagando menos de imposto. Então, todo caso precisa ser considerado com sua particularidade. Cada empresa tem a sua estrutura de custos, cada empresa tem o seu preço de venda específico, e isso vai impactar diretamente na tributação. Se você tiver funcionário, uma folha muito alta aqui, a contribuição previdenciária patronal vai impactar diretamente aqui o seu resultado no final das contas do quanto você paga de imposto. Quer ver, pessoal? Vamos ver aqui, ó, se a gente fatura 100 mil reais, vamos voltar ao exemplo inicial. Então, a gente tem aqui o ICMS de 9% em cima das nossas vendas, no final das contas, já considerando o nosso crédito. Beleza. Vamos ver aqui, então, o quanto... Vamos supor que a gente tenha... Eu vou até colocar aqui, ó, nessa aba aqui. Vamos supor que a gente tenha uma folha de pagamento de... vamos brincar aqui de, sei lá, de 50 mil reais. De 50 mil reais não, a gente não pode ter uma folha de pagamento umas vendas de 100 mil reais e uma folha de pagamento tão alta, né? Vamos considerar aqui que seja, sei lá, 20 mil reais. Beleza, 20 mil reais aqui é a nossa folha de pagamento. E sobre essa folha, a gente vai estar pagando os 28,8%. 28,8% dá R$ 5.760. Esse número
comparado com a nossa porcentagem de vendas aqui nesse caso, vai dar mais 6% de imposto quando a gente atrela a contribuição previdenciária patronal com as nossas vendas. Ou seja, olha só, num cenário, o lucro presumido ele pode ser muito negócio, muito mais negócio ainda do que o Simples Nacional. Só que num determinado cenário onde a sua folha de pagamento muda e sua estrutura de custos muda, o lucro presumido também pode deixar de ser vantagem, pode ser desastroso para a sua empresa. Mas o que você precisa saber é literalmente aqui quais são os impostos que você paga. E aqui eu já estou comparando com o Simples Nacional, para tirar aqui algumas dúvidas prévias que normalmente os empreendedores, principalmente os empreendedores aí de início, aí, de pontapé inicial, de primeira viagem, eles têm com base aí na tributação do lucro presumido. E aqui eu já estou trazendo o lucro presumido comparado com o lucro com o Simples Nacional. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, deixa o seu comentário aqui na descrição que eu vou cuidar de resolver tudo e tirar todas as dúvidas. Um forte abraço e até o próximo vídeo.